Texto do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cláudio Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema é administração. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que morreu. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo os trincas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um dever. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa do bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Vamos nos recolher interiormente, elevar o nosso pensamento ao alto e buscarmos a interação com a espiritualidade superior. Que possam, como tem sempre, nos assistidos no dia a dia, especialmente nos trabalhos desta terra. Inspirando a todos nós, em especial ao nosso irmão palestrante, Castilho, e que todos nós sejamos receptivos com o coração e as mentes abertas, para receber, por certo, os ensinamentos que serão úteis para a nossa vida diária e para o nosso crescimento espiritual. Pedindo também, Mestre, em especial, pelo momento que passa a humanidade, em especial a comunidade mariana, soteropolitana, fazendo que coloque nos corações dos homens a solidariedade e a fraternidade, inspirando e assistindo e iluminando a ação dos nossos irmãos policiais, para que possam desenvolver o seu trabalho baseado no amor ao próximo, dentro da legalidade e da solidariedade. Enfim, amado Mestre, pedimos por todos que nos dê sempre a condição de estarmos desenvolvendo esse trabalho no nosso ser. Por tudo isso que agradecemos, e em teu nome, com a tua permissão, vamos por iniciar os trabalhos desta tarde. O palestrante de hoje é o nosso irmão Castilho, que, para quem não sabe, é um companheiro nosso, um tenente-coronel da Polícia Militar. Eu não posso dizer que é cria do NEPOM, porque ele já tem a doutrina na raiz, veio de base. O pai dele trabalhou conosco antes do desencarne, mas lembro que, não sei se você lembra, assim que nós chegamos aqui, tentamos, não, acho que nos idos de 88, você é da turma de 80, de 86 a 88, tentamos colocar um núcleo na Polícia Militar, lá na Vila Militar, um subnúcleo do NEPOM, e Castilho era um dos trabalhadores da época. Então fico feliz por, como disse ele aqui na chegada, não desistiu da tarefa
está dando continuidade e a gente o recebe com muita alegria, sendo um representante da casa. A palestra dele hoje, o tema do mês é a doutrina dos espíritos, vivenciando e divulgando suas benesses. E o dele, especificamente hoje, o subtema perda de entes queridos. Não, acho que não precisa. Vai no gogó. Vai no gogó. Boa tarde a todos. A paz do Senhor nos ilumine agora e sempre. Coronel, se você puder usar o microfone, vai ser melhor por causa do canal. Então tá bom. Eu não sou muito fã de microfone, não. Mas vamos lá, vamos em frente. É uma satisfação muito grande. Coronel Josué, satisfação rever o senhor também. Um dos professores, né, da minha carreira. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Isso muito me honra, me enaltece. Nós todos. Tudo bem? Pois na verdade, coronel, eu não nasci espírita, mas meus pais se tornaram espíritas. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. E quando ele foi transferido para Manaus, e lá eles conheceram a doutrina, ele e minha mãe, e eu já tinha essa idade que disse, e a partir daí já comecei a frequentar a juventude espírita, evangelização, depois juventude, e aí continuou a carreira. E o velho ele era muito dedicado ao estudo da doutrina e queria da mesma forma que os filhos o fossem, e aí estimulou em nós. Quando ele fazia as palestras, ele já me levava, me fazia decorar poesias para poder declamar nas palestras dele, e assim foi construída essa carreira espírita. Eu andei um tempo adormecido, logo após a academia, andei adormecido para o espiritismo. Isso certamente me atrapalhou um bocado, mas depois de algum tempo conseguimos retornar. As coisas da profissão foram atrasando, e também as escolhas, né? A gente é responsável pelas próprias escolhas, e assim a gente, depois de algum tempo, a gente retomou a doutrina, e aí de fato não paramos mais. Me recordo sim lá da vila, quando nós participávamos, e outros alunos também participavam lá. O velho participava lá também, fazia palestras lá. Pois bem, só para situar todos vocês rapidamente da nossa trajetória. Eu queria começar a conversa de hoje. Tá bom? Tá bem? Tá dando para ouvir direitinho? Ótimo. Eu queria começar a conversa de hoje lembrando, todos nós somos espíritas, a gente já sabe disso, mas vamos lembrar. E essa lembrança que vou fazer agora vai servir para o andamento de tudo que a gente vai falar aqui hoje. É a questão do parentesco espiritual e do parentesco terreno, carnal. Nós sabemos que aqui, encarnados, nosso parentesco é limitado. As famílias, agora cada vez menores, né, mas na nossa época eram um pouco maiores, as famílias aqui têm um número limitado de pessoas. Envolve pai e mãe, e os irmãos dos nossos pais, os pais dos nossos pais, aqueles que têm sorte ainda conseguem conhecer um bisavô, uma bisavó, talvez, e o restante são tios, tias, primos, primas, e depois os filhos, e a partir de nós, a sequência da família, de toda sorte. Em relação a 8 bilhões de pessoas, nossa família é pequenininha. Em relação a 8 bilhões de pessoas aqui encarnadas. Esse é o parentesco carnal. Mas o parentesco espiritual, ele é imenso, é muito grande, é gigantesco. Vamos tirar pela nossa criação. Nós, quando criados lá simples e ignorantes, lá atrás, quando vamos traçando o nosso caminho evolutivo, até que comecemos a reencarnar no mundo animal e cheguemos ao mundo hominal, nós passamos por centenas de milhares de encarnações, a gente não sabe o número exato. A estimativa aqui da Terra, segundo Joana de Ângeles, é de que nós tenhamos reencarnado entre 250 e 200 vezes só aqui no planeta Terra, que já transitou de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, e em ambos nós conseguimos reencarnar. Aqueles espíritos que alcançaram a possibilidade de reencarnar
num planeta de expiação e provas, egressos de um planeta primitivo, que era a Terra antes, aqui continuaram. E isso tudo aí nos dá mais ou menos entre 200 e 250 encarnações, segundo Joana de Ângeles, o que para a Terra também cria um vínculo de família muito grande. Quando desencarnados, considerando que a nossa consciência se dilata totalmente, a gente enxerga em 360 graus, a percepção de tempo é diferente, as lembranças, vez que estão gravadas todas no perispírito, a gente se lembra de todo mundo com quem a gente conviveu, portanto o parentesco espiritual é gigantesco. Nós temos centenas de milhares de espíritos que já conviveram conosco de forma parental, ou se relacionaram em ciclos de amizade ou de relacionamento, em todas essas 250, em tese, encarnações que tivemos aqui. Então, essas são as duas distinções. O que ocorre é que o parentesco carnal nos vincula com o amor visceral também, e envolve um outro tipo de energia, envolve as energias do planeta Terra. O parentesco carnal, considerando que o nosso corpo nos impede de lembrar das outras encarnações, o parentesco carnal nos vincula visceralmente, com a energia telúrica prevalecendo. O que acontece? Ocorre que a gente, quando está esquecido daquilo que aconteceu nas encarnações passadas, a gente se vincula mais firmemente naquilo que a gente lembra dessa encarnação. Por isso, nos prendemos muito mais a quem se relaciona conosco agora, imediatamente, até por uma necessidade kármica, porque as uniões familiares, elas não são ao acaso, elas não se dão por acaso, portanto, nós temos de ter essa ligação visceral mesmo com essas pessoas que estão aqui em relação conosco. Tá? Então, eu tinha que fazer essa introdução para que a gente pudesse entender o que de fato acontece. Travou aqui? Vamos lá, deixa eu ver. Deve ter sido o descanso de tela mesmo que acionou, já volta. Mas vamos lá. Então, eu não me ative apenas à questão do Livro dos Espíritos, eu também tirei alguma coisa do Evangelho, vocês vão ver aí. No Evangelho nós também temos uma passagem lá sobre os laços de família, os vínculos de família. E também tem a perda de entes queridos lá. E lá também fala sobre a perda prematura de entes queridos, de jovens, etc. Espíritos ainda com um tempo pequeno, relativamente pequeno no planeta, o que causa também alguns transtornos para a nossa forma de ver. Bem, a perda de ente querido é uma grande dor. Todo mundo aqui já perdeu alguém. Já? Papai, mamãe, não sei, um irmão, uma irmã, todos nós já perdemos aqui pessoas que estavam relacionadas conosco na linha direta de parentesco, e isso é uma grande dor, causa uma grande dor. Mas vejam, nós espíritas, e a palestra aqui é para espíritas, ou tem alguém aqui que não professa a doutrina? Tem alguém? Que a gente pode até mudar a linguagem, mas para espíritas a gente tem que lembrar daquele preâmbulo que fizemos, que o parentesco carnal, ele é um, e o parentesco espiritual é outro. Se nós somos espíritos, apesar da dor que nos causa a perda momentânea dessa pessoa, na verdade a gente está perdendo só a possibilidade do abraço, a possibilidade de um bate-papo agora, enquanto ainda continuamos encarnados. O que vai voltar a acontecer daqui a pouquinho, quando nós retornarmos para o plano espiritual. Então, para nós espíritas, é uma possibilidade de reflexão, não é? Então, vamos lá. Nós precisamos lembrar que já temos tempos marcados aqui para essa encarnação, que existe um período determinado de vida. Mas quem estabelece esse período de vida não somos nós, é a providência divina. Ela é quem vai dizer. Mas qual é a lógica? Qual é a lógica daquilo que nós já sabemos que é inexorável, que tem que acontecer? A lógica é de que aqueles mais velhos, quem chegou primeiro aqui no planeta, se vá primeiro. Esta é a lógica. Quando a coisa segue essa lógica, quando o processo se desenvolve desta maneira, com os mais velhos naturalmente
atingindo o seu tempo e indo, ainda que doa, a gente se resigna mais facilmente. Não é assim, meus irmãos? Agora, quando ocorre de que alguém, por exemplo, um pai ou uma mãe, perdeu um filho, mas aí a diferença é muito grande. Porque não se completou a lógica da coisa, não se completou a lógica da coisa, que era de que os mais velhos partam antes dos mais novos. Bem, aí a dor é muito maior, porém o aprendizado é grande também. O que ocorre, meus irmãos, em um caso e em outro caso? Vamos lá, no primeiro caso, a gente traça lá em cima o projeto da nossa encarnação com as diversas possibilidades. Por exemplo, as diversas possibilidades de relacionamentos, as diversas possibilidades de nascimentos através de nós, com um relacionamento tais, com outro relacionamento tais. Todos estão sabendo do que eu estou falando, não estão? A gente traça tudo lá. O espírito de mediana evolução tem condições de traçar, basicamente, o básico da sua encarnação. Exceto quando a encarnação é compulsória, o espírito está arredio e não quer reencarnar, quer ficar lá na erraticidade mesmo, e aí é forçado, é trazido forçosamente para que reencarne, porque todos precisam evoluir. Exceto quando isso acontece, a maioria de nós traça as bases da sua encarnação. E lá, dentro das possibilidades, a gente escolhe quem serão nossos parceiros, etc. Quem poderá nascer através de nós, fazemos nossos acordos. Enfim, tudo é traçado lá. A única coisa que não é traçada é quem serão os nossos pais. Aí não é traçado por nós, é traçado por eles lá. Veja o que eu falei aqui, a gente traça assim, olha, eu tenho essa pessoa, esse espírito, a quem devo. Então eu vou reencarnar agora através de fulano e beltrano. Isso foi traçado por eles lá. Então eu vou voltar agora, então eu tenho possibilidade de encontrar com você, porque vão reencarnar mais ou menos na mesma época comigo ali, etc. Eu serei homem dessa vez eu serei do sexo masculino, você será feminino, você também, O que você acha da gente se reencontrar? A gente está com esse débito e tal. Quando isso não ocorre de forma pacífica, porque há uma desavença entre os espíritos, a espiritualidade faz a ponte. Então ele traça os caminhos. Você está devendo aquela fulana ali, que vai nascer mulher agora, vocês precisam se reencontrar, então está na linha lá das possibilidades de vocês podem se reencontrar, etc. E o que acontece é que as coisas vão se traçando até que a gente se reencontre e de fato ocorra a união. Dentro das possibilidades, existe o plano A, o plano B. Aquela pessoa que tem que ser o A é aquela que tem mais necessidade de reencarnar naquele momento, por causa dos problemas que foram vividos em outras encarnações, mas não dando certo ali porque a repulsa foi grande, houve mais repulsa do que aproximação. Aí tem o plano B, tem o plano C, todos traçados diante das possibilidades reencarnacionais do desenvolvimento da encarnação lá. Então isso acontece de forma natural conosco todas as vezes que a gente vai nascer, e ali estão traçados. O fato é que nenhum relacionamento que foi designado, ou acontecido, ou plano A, ou plano B, nenhum deles ocorre ao acaso. O que não vai acontecer é de nós chegarmos aqui, não quero, vou escolher outro aleatório aqui. Não é assim que se dá. Tudo acontece pela necessidade kármica e pela aproximação energética. Muitas vezes a espiritualidade atua na energia para que haja aproximação, porque a tese é de que se há repulsa entre nós não vamos nos aproximar. Isso ocorre com aquelas pessoas que não estavam traçadas para serem nossos parentes aqui neste planeta, pela necessidade kármica. Exemplo, não há nenhuma possibilidade de eu me relacionar com outra pessoa qualquer. Então, dentre aquelas pessoas lá, quaisquer, que acabam cruzando o nosso caminho, porque todos nascemos mais ou menos no mesmo núcleo ali, de cidade, de estado, de país, mais ou menos ali no mesmo núcleo, acontece com essas pessoas que não estavam traçadas pela necessidade kármica de haver uma repulsa. Quem aqui não já passou por uma situação, meus irmãos, de nem conhecer a pessoa, mas olha para a pessoa e não vai com a cara? Alguém já passou por isso?
Ou na primeira vez que se aproxima da pessoa para conversar, sente um negócio estranho, uma energia diferente, um arrepio, uma coisa, enfim, e a gente acaba se afastando. Isso pode ocorrer quando não está traçado que se necessita haver uma união entre aquelas pessoas. Então, a repulsa energética funciona. Nos casos da aproximação necessária, mesmo com repulsa energética, a espiritualidade modifica o campo vibracional de ambos para que possa haver a aproximação. Porque como há o esquecimento da outra encarnação, o que vai vogar, pesar, é a atração física, é a aceitação da conversa, é o entendimento, os assuntos acabam coadunando, os pensamentos são mais ou menos do mesmo nível. O que vai diferir depois do relacionamento são as reações para determinados estímulos, mas a gente pensa do mesmo jeito, porque afinal viemos de outras relações familiares. Então as relações familiares precedentes influenciam totalmente aqui. Mas vejam, tudo isso é para que, no momento da despedida, haja a saudade. Para que haja o sentimento da perda, mesmo que a gente não se dê tão bem com a pessoa. Quantos de nós aqui já vimos diversos casos? Eu não me dava bem com meu pai, mas senti tanto a morte dele. Nós já vimos isso várias vezes. Quantas vezes houve divergência entre o pensamento do papai e o pensamento do filho, ou da mãe e da filha, ou da mãe e do filho? Quantas vezes houve divergência entre irmãos? Mas quando duas situações acontecem, um se envolve em perigo, o outro fica aflito. Ou quando um parte, o outro sente saudade. Esse é o motivo das relações familiares terem a necessidade da saudade, da dor. Precisa sim, mas o espírita tem que lembrar que nós vamos nos reencontrar. Não é um adeus, meus irmãos, é um até logo. Então, esses ensinamentos e consolos são importantes para que o espírita entenda, meus irmãos, que ali não é o fim, não está finalizando aquilo que nós precisamos passar. O que representa a perda para nós aqui na Terra? A perda de entes queridos é uma experiência universal que toca todas as pessoas, independentemente de sua condição social. A dor pode parecer irreparável, mas a doutrina espírita nos ensina que é parte de uma prova que devemos superar. Agora vejam, temos que superar, até porque nós espíritas acreditamos no algo mais. Daqui a pouquinho vem ali, a vida eterna está ali, né? Eu vinha conversando com Sandra no caminho, e ela lembrou de uma frase lá do Nosso Lar, do filme Nosso Lar, quando no finalzinho os espíritos lá, os emissários, dizem assim: é vida após a vida. Quem assistiu ao filme deve se lembrar dessa frase. Não é vida após a morte, porque se a gente disser que há vida após a morte, nós estamos admitindo a morte, e a morte não existe. Isso é interessante. É isso que nós precisamos entender como espíritas. É vida após a vida. Teve uma vida aqui, é uma nuance da vida aqui, e daqui a pouco a gente volta para a vida, que é a vida original, a vida verdadeira. Então nós temos de passar por isso aqui. É algo que nós temos de superar. Quando acontece dentro da lógica, a gente sofre um pouquinho, fica com as lembranças boas. Quem é que até hoje não lembra de papai e mamãe? Quem é que até hoje não lembra de um ensinamento que papai falou, que mamãe disse, de uma atitude de amor da mamãe? Quem não lembra? Pois é, então nós temos essas lembranças. Quando isso acontece, segue o ritmo, o fluxo natural, a gente fica com essas lembranças boas, sofre, é claro, mas entende. Agora, quando não segue o fluxo normal, quando há uma interrupção da vida, no sentido inverso, ou seja, quando um mais novo desencarna, aí é que há o grande problema. Eu vou contar um caso para vocês. Uma senhora, ela não tinha condições, ela tinha dificuldade, melhor dizendo, de ter filhos. Agora vejam, isso lá nos anos 80, pense aí. Hoje, a tecnologia, a medicina já estão bem mais avançadas. Existem várias técnicas de fecundação, de fertilização in vitro e etc. Mas lá na década de 80 estava se iniciando os estudos dos bebês de proveta. Quem se lembra?
o pessoal mais velho aqui, não eu, mas o coronel Josué que é velho, e o coronel Dutra, deve se lembrar desse negócio de bebê de proveta, né? Vocês se lembram que começou com essa história de proveta? Pois é, essa senhora tinha dificuldade de engravidar, ela estava casada há muito tempo, já estava ali perto dos 40 anos, que é o período em que começa a gravidez a ser uma gravidez de risco. Eles resolveram, logo tinham posses, tinham dinheiro, resolveram então começar a serem voluntários para os testes da fecundação em proveta. E aí, assim foram, o marido do espermatozoide dela foi extraído o óvulo, e eles tentaram, até que conseguiram fertilizar alguns óvulos com o esperma do marido, na década de 80, imaginem isso, gastaram uma fortuna com isso, mas era um sonho ter um filho, e assim fizeram, conseguiram engravidar. De todos os óvulos fecundados que foram colocados nela, vingou, nasceu uma menina. Agora imaginem, uma menina, como foi tratada essa menina, não é? Com todo o mimo, com todo o carinho, e assim vai. Só que aos 8 anos de idade, ela foi acometida de meningite e desencarnou. Aos 8 anos de idade. Esses pais, apesar de todas as possibilidades, toda a riqueza, se desestruturaram totalmente. O que aconteceu logo de súbito foi a separação de ambos, um culpando o outro pela perda da criança, e a mãe católica pia acendia uma velhinha para ela todas as noites e chorava copiosamente todas as noites, questionando a Deus por que tamanha injustiça. E todas as noites ela chorava e todas as noites acendia uma velhinha para aquela criança. E todas as noites ela chorava e todas as noites acendia uma velhinha. Isso durante anos, até que em determinado momento ela foi arrebatada em um sonho. Houve um sonho induzido à espiritualidade, induziu um sonho nela. E neste sonho ela viu a filhinha dela, vestidinha de anjo, toda molhadinha e com as asinhas queimadas. Fizeram essa visão alegórica para poder convencê-la através da própria fé. Porque a fé dela dizia que ela tinha que acender velas para as almas que ela amava. Era assim que a fé dela se processava dentro do coração. Então, para que ela entendesse, essa visão foi programada, foi direcionada para ela. Pois bem, ela viu então a filhinha, e a filhinha veio a ela, e ela tomou aquele susto, meio sonhando, meio que acordada. Enfim, os sonhos induzidos para uma mensagem são feitos com o espírito numa situação de meio acordado, meio em transe. Na verdade não está havendo um sonho, está havendo um transe hipnótico, como sono induzido. É assim que funciona os sonhos premonitórios, saibam disso. Pois bem, aí ali a criança dizia a ela assim: mamãe, tudo bem? Ela: tudo bem, minha filha, que saudade. Então, eu sei, amor, eu sei que você está com saudade de mim, mas eu sou um anjinho, eu preciso voar. E todas as vezes que a minha asa está ficando boazinha para começar a voar, para eu ir para junto de Papai do Céu, você acende uma vela e queima as minhas asas. E aí eu fico tentando cicatrizar minhas asas para poder, mais rapidamente, para eu poder voar. Quando a asa está começando, que você esqueceu de acender a vela e ela começa a cicatrizar, você chora e me molha e eu fico pesada e não consigo voar. Ô mamãe, deixa eu voar. Ela despertou do sonho e a partir daquele momento ela não chorou mais e não acendeu mais vela para a filhinha dela. Então o sonho foi alegórico, nós sabemos que os espíritos das crianças não viram anjinhos, né? É uma visão que é induzida em nós de acordo com a nossa fé. É assim que a espiritualidade faz com todos os nossos irmãos que professam outras religiões. É assim que acontece. Para nós não há necessidade dessa alegoria, mas a metáfora é cabível. O nosso amor não pode ser pernicioso. Ele tem que ser amor, ele não pode ser castigo.
não pode trazer mal ao espírito, ele tem que fazer o bem, se é amor. A dor da separação, meus irmãos, é grande. Eu vou pegar aqui o texto. A dor da separação é grande. A dor causada pela perda é uma manifestação do amor que sentíamos pelos que partiram. Esta separação física é difícil, mas a filosofia espírita ensina que a comunicação com os espíritos pode oferecer conforto e esperança. Então, nós acreditamos que eles estão vivos, não é essa a nossa crença? Não é isso que a gente acredita? Então, se a gente acredita que eles estão vivos, nós podemos nos comunicar com eles. Ah, Castilho, mas eu não sou médium. Eu não sou médium. Como é que eu faço para me comunicar? É porque a gente acostuma, quando estamos encarnados, a quando nos comunicamos com alguém responder. A gente se acostuma a ter uma resposta, uma comunicação. E quer ver uma coisa que nos irrita? É aqui com a palavra minha esposa. É a gente falar com alguém e essa pessoa não ouvir o que a gente está dizendo, né? Ela passa muito por isso. Pois é. E a gente fica chateado com isso. A gente cobra. Ei, estou falando com você? Preste atenção. Quantos de nós já dissemos essas frases? Quantos de nós? Epa, você está ouvindo? Eu falei tal coisa assim com você. Você está ouvindo o que eu estou falando? Estou. Eu falei o quê? Aí fica difícil. É prova ou é diálogo? É debate? É uma conversa ou é uma prova de vestibular? A gente se irrita quando não tem respostas, porque a gente acostumou a emitir uma pergunta, ou fazer um comentário, ou falar alguma coisa, e a pessoa responder. Mas, se nós acreditamos, meus irmãos, que a vida continua, todos cremos nisso? Todos acreditamos? Sim? Sim? Acreditamos que a vida continua? Acreditamos que o outro lá mantém a consciência, lembra-se de nós, é a mesma pessoa que nós convivemos aqui, só que está sem o corpo. Acreditamos nisso? E que a capacidade auditiva, energética, de sensibilidade se dilata, se multiplica, porque a realidade espiritual é outra. Acreditamos nisso? Sim ou não? Portanto, tudo aquilo que nós falamos, o outro lá está ouvindo, sabe, sente, na pior das hipóteses, sente. O que pode acontecer é, por exemplo, o espírito estar em um momento de tratamento. Aí, nesse caso, os seus sentidos estão embotados para que possa ser sanada a questão perispiritual, porque muitos espíritos desencarnam e ainda se acham doentes, ainda pensam que estão sentindo as dores da desencarnação, ou as dores da doença que tinham quando encarnados. Precisam passar por tratamento, tomar remédio, ir para o hospital, da mesma forma. É a mesma vida, meus irmãos, só que com características energéticas diferentes. Aí, neste caso, ele não vai poder ouvir naquele momento. Mas a espiritualidade diz, seu filhinho ou sua filhinha orou por você muitas vezes durante esse período que você estava aqui, meio apagadinho, tomando os remédios. As comunicações chegam. Quando o espírito não está na fase de tratamento, já está na fase lúcida, continuando o seu trabalho, que é o que acontece com todos nós. Depois de determinado momento lá na espiritualidade, ele ouve, ele sente nossas energias, sente saudade também. Às vezes tem permissão para vir aqui e nos atender em alguns momentos. Na maioria das vezes não tem, porque pode ocorrer o contrário. A obsessão por amor de quem fica acontece, mas a de quem vai e que fica o tempo todo preso aqui também acontece. A obsessão por amor também acontece de lá para cá, não é só daqui para lá, não. Então nós precisamos ter cuidado com isso, tá? Vejam bem, prestem bem atenção, comuniquem-se com os seus entes queridos, conversem com eles, isso vai amainar o coração de vocês. Mas essa conversa não pode ser aquela conversa de questionamento da justiça de Deus, não. Tem que ser a conversa do amor. Poxa, eu estou com saudade de você, espero que você esteja bem aí, esteja em paz, esteja com Deus, fique bem, de vez em quando ore por mim também, eu estou orando por você. Enfim, esse bate-papo, essa conversa, mesmo sem a resposta, se o nosso coração fizer com o amor altruísta,
vai ser aplacada a nossa dor. A espiritualidade não deixa que a dor se alastre quando o amor é de saudade apenas e não de possessão, e não de obsessão, ok? A perda de entes queridos é uma inevitabilidade que nos proporciona reflexão sobre a vida e a morte, abordada sob a luz do Espiritismo. O que é vida, meus irmãos? O que é vida? Precisamos entender de uma vez por todas. Várias pessoas me perguntam assim: ô Castilho, como é que a gente consegue vencer essa dor da morte? Rapaz, é só entender o que é a vida. O que é a vida? Isso aqui, meus irmãos, é uma parte da vida, é uma nuance da vida. Daqui a pouquinho, quando esse corpo lindo se for, vocês viram por quê? Sandra acha lindo. Por que vocês viram? Gente, daqui a pouquinho, quando esse corpo lindo, repito, se for, ele vai virar pó. Eu não vou ter mais este corpo aqui, ele não vai existir mais. Em algumas circunstâncias, para eu receber algum parente que chegue lá e precise ver um rosto amigo, eu posso moldar o meu perispírito com essa imagem linda aqui de Castilho nessa encarnação. Posso fazê-lo, mas eu não mais terei um corpo idêntico a este aqui. Não terei, é uma pena. É uma pena. Mas eu não terei mais um corpo idêntico a esse. Então, em alguns momentos, como eu disse, para ajudar aos outros, para se fazer conhecer por quem te viu aqui, nesta vida, com este corpo, a gente consegue manipular o perispírito, dando a ele a forma deste corpo aqui, porque está ali na nossa lembrança. A gente consegue, aqueles espíritos que estão de mediana evolução para cima, ok? Os espíritos que estão abaixo da mediana evolução, os espíritos impuros, estes não conseguem. Esses conseguem até manipular seu perispírito com energias telúricas para se transformar num monstro, numa assombração, até pode, mas não consegue mudar seu próprio perispírito para imagens de pessoas que foi em outras encarnações. De mediana, que é o nosso caso aqui, a gente vai conseguir. Então, quando a gente desencarnar, estiver lá por cima, ou no meio, ou ali nos umbrais mesmo, se chegar alguém que nos conheceu como Castilho, eu vou poder modificar minha fisionomia para Castilho para entender. E os missionários, espíritos amparadores, está desencarnando aí seu filho mais velho, está desencarnando aí, viveu bastante, está desencarnando com 86 anos, está chegando aí, viu? Venha, nos ajude a recepcioná-lo, mude aí seu perispírito para Castilho. Aí eu mudo e vou lá e recebo minha filha, no meu caso é a filha mais velha, quando ela tiver 86 eu for recebê-la lá. Aí eu mudo. Então, para isso é que serve a lembrança perispiritual. Mas vejam, a lembrança energética não se desfaz. E quer saber? O outro vê a gente com a lembrança energética da encarnação que foi mais agradável. Se essa minha como Castilho não foi a mais agradável para Yasmin, a minha filha mais velha, se não foi a de Castilho a mais agradável, a espiritualidade, ou eu mesmo, vou mudar para a encarnação em que foi mais agradável, e ela vai se lembrar, porque já está desencarnada. Mas, via de regra, vai acontecer a mudança da minha fisionomia para a encarnação mais presente, para que quem chegue se sinta acolhido, amparado. Mas se essa relação de amor for dolorida, doída e obsessiva, não vai haver satisfação na aproximação. Não vai haver, principalmente para nós que somos espíritos de mediana evolução. Mediana evolução significa que a gente ainda tem raiva em alguns momentos, ainda tem um pouquinho do rancor, a gente não evoluiu para espíritos bons ainda. Então, nós estamos ainda com aquelas sensaçõezinhas. Quer dizer, poxa, aqui me atrasou desenvolver aqui esse choro de Yasmin lá o tempo todo, toda hora me querendo junto dela, toda hora me querendo, toda hora sentindo falta, toda hora questionando Deus, a justiça de Deus. Aí eu fico chateado, eu não sou perfeito, eu fico chateado, e aí não vou nem querer ir lá receber. O que aconteceu com isso aí? Ao invés daquele amor exacerbado da gente, da perda do ente querido, ter nos aproximado, nos afasta. Quem se lembra do seu papai e mamãe aí? Ele era paciente ou era irritadiço? Ele continua irritadiço.
Se você continua com as mesmas perguntas, mesmo ele desencarnado, ele vai dar resposta grosseira como dava antes. Ele continua sem paciência, se a encarnação não foi proveitosa, ele não evoluiu, ele não introduziu o amor, não aceitou o amor, continua o mesmo que está lá. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, nessa questão do amor exacerbado, o amor pernóstico. Esse amor afasta principalmente os espíritos que não evoluíram, que continuam de mediana evolução lá em cima. Agora, se papai e mamãe foram pacientes, vão continuar pacientes. Agora vejam cá, nós aqui que somos pais, todos aqui são pais, não é isso? Não somos? Todos nós aqui somos pais. Mesmo sendo irritadiça a pergunta, a gente não abraça com carinho e responde. Mesmo a atitude, eles já adultos, se a atitude não nos agradou, ainda assim a gente não os recebe com carinho. No nosso caso, isso vai acontecer também. Mas aqueles pais que não foram muito acolhedores, vão continuar sem acolher. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas dores. Por isso o Espiritismo pede que a gente use a razão, tá? A perda é inevitável. Eu estou falando ainda agora da perda normal, aquela que seguiu o fluxo. Estou falando dos mais velhos que acabam se desencarnando mesmo, naturalmente. Ou os de mesma idade. A gente já chega ali a uma certa idade, nossos irmãos estão mais ou menos na mesma idade. Então, a teoria é de que a gente mais velho, os irmãos mais velhos morram primeiro. Mas se um irmão que está ali próximo, a diferença é 1 ano, eu estou com 82, ele está com 81 e ele morreu antes, isso também entra naquele rol da linha normal de desencarne. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a linha interrompida, tá bom? Vamos lá. A perda de entes queridos é uma realidade que alcança todos. Ricos, pobres, brancos, pretos, todos nós vamos perder. Agora, como a gente encara é que é uma prova ou expiação. No Espiritismo, essa inevitabilidade é um componente essencial do aprendizado e da evolução espiritual. Se nós estamos aqui vivenciando o Espiritismo, fazendo a defesa do Espiritismo, fazendo a defesa daquilo em que acreditamos, acreditando que a vida continua, vivenciando essa realidade nas reuniões mediúnicas, participando do trabalho mediúnico, entendendo as questões que ali são expostas, nós temos que entender também que nós estamos submetidos àquela mesma perda lá. Quantos aqui já participamos de reuniões mediúnicas e já vimos espíritos muito atribulados, passando vexame, precisando de ajuda, pedindo auxílio, dizendo que está sentindo dor, porque não se desvincularam adequadamente das questões carnais. Temos de ter esse cuidado, para que não sejamos nós daqui a pouquinho numa mediúnica pedindo isso aí. Ô, gente, peça para minha filha parar de chorar por mim, está me atrapalhando aqui. Quantos já ouvimos isso? Quantos já ouvimos isso em reuniões mediúnicas? Então vamos ter cuidado com o nosso amor, tá bom? Eu olhei aqui para o relógio e vi que o negócio está correndo rápido. Cada minuto só está durando 30 segundos. Um absurdo, né? Isso é um negócio. Vamos lá. A comunicação com o além. Ó, acendeu aí. Comunicação com o além. Quem aqui tem facilidade de se comunicar com desencarnados? Pode levantar o braço, se não tiver vergonha, pode levantar o braço. Tem facilidade? E eles respondem direitinho? Tranquilo, a senhora? De boa? Só nas mediúnicas ou no dia a dia? Só nas mediúnicas. No dia a dia, não. A mediunidade a senhora conseguiu controlar, né? Alguém aqui passa por situação de ver? Tá do nada, em casa mesmo, ou só na mediúnica? Em casa mesmo? E ver só entes queridos ou ver outros quaisquer? Indiscriminadamente? Ave Maria, me lembro de ir na sua casa, né? Eu morro de medo desse negócio de espírito, né? Tá doido, né? Então, isso é comunicação. Vejam que eles procuram aqueles que são mais afins. A gente, ó, se eu estou com algum problema, vamos pensar aqui no mundo encarnado. Eu estou com um problema. Eu tenho, digamos, 3 filhos. Aí eu sei que se eu chegar naquele ali, filho, eu vou falar sobre o problema, mas ele não vai se interessar. Mas se eu falar com o mais velho ali,
ele vai ouvir, vai dar uma atençãozinha, mas não vai. Agora o menino do meio ali, poxa, ele é muito diligente, é capaz de resolver para mim, vai me ajudar, vai contribuir com a solução. O que eu faço? Eu não vou no mais novo, nem vou no mais velho, eu vou no do meio. Isso ocorre com os espíritos. Isso ocorre com os espíritos. Então, o espírito está ali querendo falar com alguém da família, não consegue. Primeiro porque não são espíritas, segundo porque morrem de medo. Dizem que amam. Meu pai, estou com saudade. Aí o pai todo bestão vem, depois de desencarnado, tira um pouquinho do ectoplasma, aparece só a cara para ver o filho. Meu Deus do céu, morre de medo, sai correndo, chama padre, manda exorcizar a casa. Ué, que saudade é essa? É uma saudade. Eu morro de saudade, quero que ele volte, mas quero que ele volte para o plano físico. Ué! Gente, a comunicação com os espíritos é uma realidade. Então vamos usar isso. Quem vê e quiser ver alguém, pode pedir para ver. E a pessoa vem. Vem, não duvide não, vem. Basta querer. Os outros que não tem nada a ver, vêm, porque percebe a sua capacidade e vem fazer um pedido. Se a senhora der vazão, ele vai dizer o que quer. Vai dizer. Eu recomendo que não faça isso em casa. Venha para a casa espírita e faça aqui. Estude bem a mediunidade. A senhora que ouve, que se comunica, que conversa direitinho, se a senhora perguntar, ele responde. Vai dizer. Claro que vai, mas vai se aproximar da senhora quem percebe que a senhora tem a facilidade. Então temos que deixar os canais abertos. Em se tratando de entes queridos, aqueles do nosso coração, quando conversarmos com ele, o coração tem que estar aberto. Quando nada, em um sonho, ele aparece. Quem aqui já sonhou com um ente querido que já se foi? Levanta o bracinho aí, quem quiser. Pois é, são eles se comunicando. Eles estão toda hora se comunicando conosco. Essa comunicação boa é aquela comunicação da saudade. Quando está encarnado, uma saudade de meu pai. Alô, meu pai? Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não é assim que acontece? A ligação, quando está desencarnado, é a mediunidade. É o sonho, é a visão. A senhora pode ver quem a senhora quiser. Se ele tiver permissão para se mostrar, vem. Mas tem vezes que não há permissão. Ou quando o interesse é apenas egoístico ou de curiosidade. Pois não, Coronel? Além de tudo isso, ainda tem aquilo que no Ayurveda chama-se a intuição. E muitas vezes você recebe um pensamento, a ideia, que você nem estava esperando, mas surgiu. E aquilo ali é um aviso espiritual. Primeiro ponto. E o segundo ponto é esse do filho mais novo, ou do meio. É como se eu estivesse precisando de alguma coisa e eu vou recorrer, é Castilho que vai resolver, mas Norma conhece Castilho. Eu tenho que... Quem é que conhece Norma? Josué, eu vou a Norma e Norma vai fazer o que? É a mesma coisa que você falou no mundo lance. Agora, temos que ter cuidado e respeito com a evocação. Cuidado e respeito. Tá? Por isso que a gente recomenda que faça na casa espírita, porque na casa espírita só vem quem tem permissão de vir. Aqueles que não têm permissão, quando se trata de uma comunicação missionária, vêm amparados. E aqueles que não querem, vêm forçados, porque precisam vir, precisam estar ali, vêm forçados. Muitos espíritos orgulhosos não querem vir nas casas espíritas, nas manifestações, ou espírita ou qualquer outro. Estou falando de espírita porque aqui é uma casa espírita, tá? Mas ou espírita ou qualquer outra. Respeito à evocação. Já está ali? Ah, tá, não vai funcionar. Então vai por aqui mesmo. Está indo bem, né? Mesmo sem vocês verem ali. Tá ótimo. Ótimo. É porque tem umas bolinhas aí, vai atrapalhar ler. Tem umas bolinhas ali. Mas vamos por aqui. Tem que respeitar a possibilidade da evocação. Não são todos que têm permissão para vir, ou tem aqueles que têm permissão para vir, mas você que está pedindo não tem permissão para receber, porque está motivado de forma equivocada. Por isso tem que ter cuidado. Há mais repulsa
na solicitação equivocada, que não tem um motivo altruísta. É tudo caridade, meus irmãos. Temos que ter cuidado com o que a gente evoca, quem a gente evoca e por que está chamando. Tá bom? Não chame só por chamar. Chame se for muito necessário, a vida continua. Eles estão lá em trabalho. Não se evolui só aqui encarnado, não. Se evolui lá desencarnado também. Então tenham cuidado com quem evocam, para não ocorrer aquele erro lá da criancinha que queimava a asa e se molhava toda, para não cometer aquele equívoco ali. E a espiritualidade não atende se o objetivo for apenas, por exemplo, curiosidade ou saudade sem motivo. Tem saudade nenhuma, mas fica querendo ver só para acreditar que a vida continua. Se não acredita ainda, está difícil. Vamos falar sobre a dor? A dor enfrentada pelos que ficam possui um impacto profundo nos espíritos que partiram, refletindo a ligação emocional entre eles e os que permanecem na Terra. Raciocine aqui como encarnado. Quem tem filhos que moram distante, longe, em outra cidade? Alguém aqui tem filhos que moram distantes, em outra cidade? Não? Ninguém? Oh, que sorte! Pois eu tenho um bocado. E quando eles estão com algum problema, eu fico agoniadinho para poder chegar lá. Às vezes não posso chegar imediatamente. E o trajeto é horrível enquanto eu estou indo no caminho, porque é longe demais, porque eu devia estar ali pertinho. Então, se eu sei que eles estão sofrendo, passando alguma necessidade, puxa, eu não fico tranquilo. Tem algum coração de pai e mãe que é assim? Aqui? Pois é. A mesma coisa acontece lá. Lá, ele vai continuar sendo, já que nós estamos encarnados ainda aqui. Eu ainda sou o Castilho Josnei Castilho aqui. O José Castilho, quando me vê cometendo um desatino aqui, deve pensar lá, eu me lembro até dele, da cara dele, mas rapaz, que papelão. É isso que eu te ensinei, rapaz. Eu fico vendo ele me dizer isso. E é o que está acontecendo lá. Ele fica decepcionado, porque não foi aquele caminho moral que ele traçou para mim. Mas a gente acaba cometendo desatinos. Quem é que cumpriu rigorosamente o que papai e mamãe falou? Muito difícil, não é? A gente tem um negócio chamado teimosia, que, rapaz, é complicado, viu? Para a gente vencer esse negócio da teimosia, né? Eu, por exemplo, saí da adolescência há 4 anos atrás. Foi quando eu me vi com 50 anos. Agora eu vou ter que parar de fazer certas coisas, né? Então, é difícil para nós. E quem está lá? Quem deu as bases para essa moral que nos guia aqui? Na maioria das vezes a gente segue a linha moral traçada pelos nossos pais. A gente aprimora para os nossos filhos. É uma consequência natural das coisas. Mas papai e mamãe estão lá vendo a gente. Estão vivos. E aí se ressentem nos nossos equívocos. A mesma coisa acontece aqui encarnado e lá desencarnado. Então tem que ter cuidado com a nossa dor, porque a nossa dor aqui incomoda lá. Só que ele não pode pegar o carro e ir ali, como a gente faz aqui. Eu tenho filhos distantes, tem um problema lá, eu pego o carro, já saio doido, já quero ir para lá. Ele não pode mais fazer isso. Ele está lá e não pode, às vezes não tem permissão para vir, às vezes não é para ele vir, mas fica querendo vir porque é pai, tem a mesma sensação lá. Então vamos ter cuidado com a nossa dor, porque a gente está atrapalhando quem já foi, tá bom? Isso aqui eu vou pular, senão não dá tempo, já não está dando tempo. Falta de fé e confiança em Deus. Quem aqui acredita na justiça divina? Quem acredita na justiça de Deus? Quem acredita? Todos nós acreditamos, não acreditamos na justiça de Deus? Agora, eu vou começar a falar daquela linha interrompida. Por que é que a gente questiona a justiça de Deus? Por que é? Mas rapaz, fulano, tem até uma passagem dessa no Evangelho. Se fosse uma pessoa de bem, não tinha morrido. Não tem uma passagem dessa no Evangelho? E lá, e se eu não me engano é Adolfo, o bispo de Argel, que fala sobre ela. Ele diz assim, mas quem são vocês para criticar Deus? Como assim? A gente não sabe a história. Meus irmãos, existe uma história de vida reencarnacional. A gente não sabe o que se passa ali naquela história de vida.
As linhas interrompidas, via de regra, são apenas complementação de tempo. Serve para aquele espírito complementar o tempinho que lhe faltava de uma outra encarnação que injetadamente foi interrompida, e serve para nós passarmos pela dor, porque aqui é um planeta de expiação e provas. Nós precisamos passar pela dor. É aqui que a gente vem expiar e aprender. Expiação é quando Deus quer que a gente aprenda alguma coisa. Ele quer induzir um aprendizado, então faz a gente sofrer, expiar. Esse sofrimento, essa expiação está vinculada a algo que fizemos lá. Você errou lá, houve um ato de desamor lá. Aqui você vai sofrer para aprender a amar. Então essa é a expiação, está induzindo um aprendizado. Daqui a pouquinho vem uma prova. Já estudou? Beleza, vai fazer a prova. Então a prova é para testar o que a gente aprendeu. Se na outra encarnação a gente expiou bem a da anterior, aí passamos pela expiação, enfrentamos bem, aí aqui agora eu vou receber uma prova. E quer ver uma prova que é danada para fazer a gente perder? Riqueza. Ah, essa é danada, mas eu venho em outro momento conversar sobre as provas, tá bom? Nós precisamos ter fé na justiça divina. Acreditar que existe um motivo, há uma razão, que Deus é justo. Ele é justo, ele não ia fazer isso, não é uma loteria, ele não joga um dado não, meus irmãos. Há um motivo para as retiradas, há um motivo para as aproximações, não é por acaso a aproximação, nem a retirada. Precisamos acreditar o tempo, né? Boa noite, eu estou sabendo dessa mania de falar demais, Sandra disse que eu falo demais. A morte como libertação, isso aqui eu vou pular também. A morte como libertação é uma analogia que eu sempre uso assim. Tem dois presos, os dois são muito amigos, inclusive praticaram o crime juntos, mas um teve uma pena maior, outro teve uma pena menor, mas se juntam, juntos são muito amigos, muito bons, tal. Só que um deles teve uma pena menor e é posto em liberdade. O outro que fica, ao invés de querer entrar em liberdade, quer prender o que saiu. É isso que acontece conosco. Nós estamos aqui com uma pessoa que a gente gosta muito, da nossa idade, um irmão jovem como nós, que perdeu um irmão jovem. Estamos aqui presos no mesmo lugar. Só que o tempo dele chegou, ele cumpriu aquilo que precisava fazer, ou não, ele abusou demais daquilo que ele tinha que fazer, ele abusou demais, usou mal o corpo, se viciou, etc. Praticou um suicídio involuntário, foi embora. Aí eu fico querendo que ele volte. Ao invés de eu querer ir para encontrar com ele na espiritualidade e ajudá-lo, eu fico querendo que ele volte. Isso é egoísmo. Eu não posso querer fazer as coisas dessa forma. Quem teve a liberdade tem, eu tenho que me livrar também, cumprir a minha parte, a minha pena e ser livre. A morte prematura, ela é um desígnio. Ela é acordada entre nós e a espiritualidade. Para que se cumpra a lei de Deus, as coisas têm que ser colocadas no seu lugar. Cada pingo tem que ser colocado no i. Não é assim que a gente aprende lendo o Evangelho? As coisas precisam ser acordadas lá. Então, se há necessidade kármica de uma reposição temporal, e esta, por mais curta que seja, precisa acontecer, ela vai acontecer. Nós espíritas não podemos nos ressentir da justiça de Deus, precisamos entendê-la. Vejam, o Espiritismo não quer, meus irmãos, que a gente seja autômato ou insensível. Parece que a gente está falando aqui que é para a pessoa não sentir nada. Não é isso não. É para sentir o amor, é para sentir a saudade, não é para sentir o egoísmo de querer de volta. O outro já saiu da prisão. Eu tenho que querer estar em paz, cumprir minha missão para chegar até lá e reencontrá-lo. A justiça de Deus, ela não é inexorável. Eu vou explicar para vocês isso. É só o que eu vou falar aqui, senão vai ficar muito grande. Eu vou falar só da
da justiça divina. Ela não é inexorável. E eu vou contar um caso para vocês, para desmistificar esse negócio de reencarnação e da inexorabilidade das coisas. É uma história de Seu João, é bacana, com ela eu vou encerrar, tá bom? Olha só, Seu João nasceu num lar simples, de pessoas humildes, mas trabalhadoras e honestas. E eles tiveram vários filhos, mas todos os filhos criados com a mesma lisura comportamental, dentro de uma linha moral ilibada, trabalhadores, todos foram criados dessa forma. Viviam muito bem e em equilíbrio. Era um lar espírita. Não quer dizer que o equilíbrio só venha de um lar espírita. Este caso em particular do Seu João foi um lar espírita. Então ele sempre no espiritismo, e a família equilibrada, papai e mamãe tranquilos ali, exemplos de tudo, etc. Até que Seu João cresceu, foi um excelente filho, excelente amigo, excelente irmão, conheceu sua esposa, excelente esposo, teve seus filhos, excelente pai, mantendo a linha da família, ilibado, completamente honesto. Entrou numa empresa onde ele foi para uma linha de produção, era uma empresa de compensados, e ele chegou jovem, botava material ali para imprensar, tal, e aprendeu, desenvolveu, começou a se relacionar bem com todo mundo, anos e anos na empresa, até que ele foi promovido. Daqui a pouco ele já era chefe do setor de produção, daqui a pouco ele já era gerente de produção, daqui a pouco ele já era gerente geral da loja, chefe de todo mundo, chefe do treinamento, tudo. Mas era uma pessoa excelente, todo mundo gostava de Seu João. Um dia, chegou uma turma nova para aprender, como ele chegou a 30 anos atrás, para aprender a imprensar ali naquelas máquinas, só que as máquinas tinham mudado, ele não estava muito prático nas máquinas, mas como o princípio do serviço era o mesmo, ele foi lá para dar uma demonstração, porque o instrutor daquele dia faltou, ele foi substituir, mas ele, ao colocar a mão na máquina, a máquina era rápida demais, mais rápida do que ele esperava, estava acostumado com as máquinas anteriores, era muito rápida e pá, a máquina impressou o dedo mínimo da mão direita dele e arrancou o dedo. Aquilo gerou uma comoção, uma coisa terrível, todo mundo quieta, acomoda, corre para cá, corre para lá, pegaram ele, levaram para o hospital, e ele sangrando, e aquela dor, aquela coisa angustiante e tal. Ele chegou no hospital, foi bem atendido e tal. Resultado, foi parar num apartamento, estava lá convalescendo, todo mundo vinha visitar e dizia: Seu João, mas logo o senhor, né? Uma pessoa tão boa. Acontece um negócio desse, tanto miserável aí. Muita gente que fala assim, tanto miserável que podia até morrer e o senhor perde o dedo, que coisa incrível, né? Não pode ser um negócio desse. Seu João espírita se deixou levar por esses pensamentos, até que a espiritualidade não aguentou mais. Seu João, peraí, calma. Aí deu uma induzida daquela de sonho, tal qual aquela mãe que prejudicava a sua filhinha, induziu um sonho nele, meio acordado. Aquilo que eu falei para vocês, quando é premonitório, é uma mistura de acordado e dormindo, para que a lembrança fique viva no corpo, porque o sonho desvanece. Por exemplo, a gente não lembra de uma coisa que sonhou, raramente lembra de uma coisa que sonhou na infância, porque o sonho desvanece, porque é apenas uma criação, é uma imagem, ele não vai para o duplo etérico, né? Mas as visões você se lembra para o resto da vida. A mesma coisa é o sonho, esse sonho induzido, tá? Então a gente lembra, fica lembrando durante muito tempo, porque é uma mensagem que precisa ser entendida. Então ela vai ficar gravada no duplo etérico e depois vai passar para o perispírito, tá? Vamos lá. Aí ele arrebatou-se do corpo, olhou assim, viu o corpo lá, mas aí daqui a pouco apareceu uma tela e mostrou ele montado num cavalo. Ele era soldado de Napoleão na encarnação anterior. E naquela época das guerras napoleônicas, as armas eram de anticarga. Os militares aqui vão saber, de carregar pela boca, igual as espingardas de socar de hoje, né? Aí bota a bucha, bota a esfera, soca, bota pólvora, bota a espoleta, demora um tempo para recarregar. Então, uma linha de soldados dava um tiro, pá, ajoelhava, a linha de trás levantava, pá, a de cá, enquanto estava carregando, levantava e atirava, e a outra, e assim ia, porque demorava para recarregar a arma. Nesse espaço da recarga, ele vinha com a cavalaria dele, ele era um tenente de Napoleão, e decepava os braços. Ele era especialista em decepar braço dos combatentes
do outro lado. Porque o cara sem o braço não vai conseguir recarregar. Então ele era especializado em decepar braço. E cada descida da espada era uma mão, era um braço que decepava. No final do dia eles ficavam se vangloriando. Hoje eu cortei 5 braços, hoje eu cortei 10. E ele se viu nesse espaço aí. Antes do despertamento, quando a espiritualidade o puxou para a realidade no trajeto, eles disseram assim: nesse acidente você ia perder os 2 braços, mas você foi tão excelente filho, tão excelente irmão, tão excelente pai, tão excelente esposo, tão excelente espírita, que Deus deixou por um dedinho. Então não reclame. Nós não podemos reclamar da nossa sorte. E a lei de Deus não é inexorável. Ela é mudada pelo comportamento. Cada um pode começar agora e fazer um final diferente. Basta mudar o comportamento. Todos nós temos capacidade de melhorar o final de nossas vidas. Desde que o que está no Evangelho saia da teoria e passe para os nossos corações. Amém? Muito obrigado. Muita paz a todos. Apresentar os agradecimentos à direção da casa, ao nosso companheiro Castilho. Como disse, a gente fica satisfeito por ter acompanhado ele lá do nascedor, da estudante da doutrina, e hoje está nesse caminho onde está trazendo para a gente grandes ensinamentos. E um tema muito oportuno, você sabe da existência da nossa corporação, do Comitê Interreligioso, né? Onde a gente convive harmonicamente e respeitosamente com as 4 religiões. E sempre, quando falece um companheiro nosso, principalmente que a família espírita, nos procura para que a gente compareça ao sepultamento. E vimos, não só nesses momentos, pessoas que têm a parentela espírita, mas em outros momentos a gente vê, nesse momento difícil, essa revolta de a gente querer julgar a vontade divina, dizendo que Deus é injusto. Então é um tema bastante importante, que para nós espíritas a gente tem esse entendimento, mas que as outras religiões, com todo respeito, precisam desenvolver isso, porque questiona, né, sem conhecimento de causa, a justiça divina. A gente sabe, como você bem colocou, dos vários fatores e da data de validade de cada um de nós. Então é um tema que deve ser realmente bem absorvido e difundido, não só nas casas espíritas, como nas casas religiosas. Então reforço os agradecimentos e a gente espera contar com você em outros momentos. E dizer também que o Núcleo Espírita, talvez poucos aqui saibam, nós conseguimos implantar um subnúcleo em Feira de Santana. Castilho serve em feira e é um dos baluartes lá da doutrina, dando esse fortalecimento. Então a gente já está expandindo e há uma vontade e a perspectiva de a gente instalar também o subnúcleo em outros municípios. Feito isso, vamos reforçar os avisos dos projetos sociais da casa, os cursos, e convidá-los para que a gente esteja sempre presente aqui na casa. Nosso trabalho de sábado será... O tema central é refletindo a obra Jesus no Lar, o subtema, o culto cristão no lar, palestrante Ricardo Dantas. Então estaremos aqui no próximo sábado com esse tema. Os passes serão individuais, logo após o encerramento da doutrina, e pedimos novamente que a gente volte, aliás, no momento não deixamos de estar conectados com elevemos os nossos pensamentos para poder agradecer o grande banquete desta tarde.
Obrigado, Mestre amado, por ter nos proporcionado mais uma vez essas bênçãos do conhecimento que a doutrina nos traz sobre vários temas, inclusive sobre a perda dos entes queridos, como foi colocado nesse tema. Que tenhamos a consciência e a percepção da justiça divina e da vontade soberana. Tenhamos sempre, como disse o nosso irmão, a saudade, o sentimento mas de uma forma confortável, resignada, entendendo que não somos seres humanos, estamos seres humanos, nós somos eminentemente seres imortais. Então, na hora que tivermos esse entendimento que a doutrina nos traz, de que aqui nós vivemos um momento, às vezes bem curto, dentro da existência maior, dentro da existência eterna. E como nos exorta o texto de abertura, onde devemos administrar os nossos dons em prol do próximo. Está dito nas Escrituras: vós sois deuses, temos o potencial, cada um de nós, e que o texto nos exorta para que possamos detectarmos esse potencial e nos colocarmos cada vez mais à disposição do próximo, exercitando. Porque não adianta termos a fé, mas se a gente não pôr em prática, se a gente não contribuir com as obras do bem, fica difícil o nosso crescimento espiritual. Por tudo isso, amado Mestre, nós te agradecemos, pedimos, nos conduza em paz aos nossos lares, tenhamos uma semana muito proveitosa, não só no trabalho, junto à família, enfim. Continue nos abençoando, nos iluminando e, acima de tudo, nos encorajando para que possamos continuar nessa fé consciente. Por tudo isso, te agradecemos e, em teu nome, com a tua permissão, estamos por encerrar os trabalhos dessa vida. Assim seja.